desde cedo. Eu Eu estou estou usando também do... tá usando só o eu tô Wi-Fi. usando... eu estou usando a internet do telefone normal, né? Da conta. A imagem só não está boa. Tá boa? Não está. A minha imagem não está boa. Eita, Não é só a tua, não. Aqui também. a imagem que não está boa, mas o som está bom. Bom, vamos embora que está na hora, né? Agora, peraí. Agora deu uma melhorada. Agora eu estou vendo seu Afrânio. Melhor opa! E o colega está lá em cima, lá, o Roberto, não esqueci o nome dele. Está lá em cima. Jorge. Seu Coisinha. Não Seu sei Coisinha. Seu Coisinha. Boa noite, senhor Roberto. Olha só, vamos fazer a prece. Sumiu a Senhor imagem. Roberto, o senhor está convidado, senhor Roberto, a fazer a prece. Eita! Sumiu, tá? Agora não tenho ninguém. O Roberto? Jorge, vamos lá então. Eu vou ler aqui. Chamamento divino. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Jesus, Lucas. Muita gente alega incapacidade de colaborar no serviço do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso. Há quem se afirme fardos de remorsos e culpas. Há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados de sentimentos, coxos de raciocínio, cegos de conhecimento, superior, são chamados à edificação da nova era. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrio e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando de serviço e levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações no clima da boa nova. Todos nós encontramos recurso de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalho e servir. Graças a Deus. O senhor Roberto agora faz a prece. Faço. Eu consegui entrar na internet do celular, no 4G. Então, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a misericórdia do nosso irmão querido Jesus. Demonstrar a nossa gratidão pela oportunidade que estamos tendo de mais uma noite de estudo. Por estarmos todos reunidos em Teu nome, Senhor, sabemos da Tua e sentimos a Tua presença junto de nós. Que a Tua presença nos revigore, não só a nós aqui presentes neste momento, aqueles que ainda poderão chegar, os que por algum motivo, infelizmente, não conseguirão chegar, e todos os nossos irmãos com todos os tipos de carências e mazelas, tal qual nós, Senhor. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, ter nossas mentes ampliadas para absorver o que o nosso irmão Afrânio nos transmitirá.
colocar em prática no nosso dia a dia com consciência, e com maior consciência ainda revelar-te a todos, assim como a tua doutrina, Senhor. Segundo Emmanuel, a maior caridade que possamos fazer pela doutrina é revelá-la a todos. E assim devemos proceder e assim devemos realizar. Fique conosco, Mestre, nos envolvendo, nos abençoando, nos abraçando, nos acolhendo junto ao teu peito, para que possamos realmente aproveitarmos o máximo do estudo da noite de hoje. Se faça presente junto de nós, por favor, Senhor. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças e graças a Deus. Muita saúde, Jesus, muita paz para todos nós. Muito obrigado. Graças a Deus, boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muita paz a todos, que tenhamos uma noite tranquila e de paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. O que está acontecendo aqui na nossa área é que a Claro está sem internet, tá? Eu mesmo também estou no 4G, porque queimaram, botaram fogo em algum poste por aí, né? Essa questão do cabo de cobre, né? No dia que virar tudo fibra óptica, né? Que é um plásticozinho, acaba isso aí, né? Melhora. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, né? O estudo da gente, quarta-feira, nós estamos na pergunta 7, 536. Eu estou querendo adiantar, né, seu Roberto? Pô, é um pulo muito grande, né? Não, mas eu ainda pretendo ainda permanecer bastante tempo encarnado para estudar o livro todo, com certeza. Até a 1019, de preferência. Exatamente. Bom, segunda-feira eu falei uma coisa errada, que eu falei que hoje ia começar nos espíritos e os animais, não é. Hoje é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Da natureza, exatamente. Eu me enganei, tá? E é só daqui umas 3 aulas que a gente vai chegar lá, 3 ou 4 aulas que a gente vai chegar na questão dos animais. Bom, então, seu Roberto, a Elisa não vem, o senhor pode ir levando aí que ela não teve tinha que fazer um negócio lá, não ia dar tempo de vir. Tá, perfeito, então vamos lá. Podemos começar? Podemos, todo mundo? Pode sim. Então, na noite de hoje, estaremos estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 9, da parte 3ª, da intervenção dos espíritos. A pergunta 536, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, Kardec pergunta aos espíritos: são devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Bom, a pergunta é bem simples, né? Mas Kardec foi assim, na questão, porque, né, ele próprio, Kardec, nos garante que o acaso não existe. Exatamente. Palavras dele. Né? Se o acaso existisse, poderia ser causas fortuitas. Mas, de repente, começou a chover, começou a trovejar, uma tempestade, um tsunami, um terremoto, um maremoto, é uma inundação, é uma tromba d'água. A gente vê que é tanta coisa que acontece na natureza, né? É uma erupção vulcânica. E se a gente continuar aqui, forçar a memória, vai aparecer 1001 outras coisas que... porque houve esse tsunami? Que as placas tectônicas se moveram, deu uma pressão não sei de quê, né? Chocaram uma com a outra, né? A força... E vai vir as explicações científicas que também estão corretas. E se dependesse de nós, naturalmente, num estalar de dedos, nós acalmaríamos tudo isso. E quando, na realidade, não somos nós que estalamos os dedos para que essas coisas não aconteçam, se acalmem, né? Então, não existe nada nesse mundo que não tenha direção, né, que não tenha direção superior.
Deus, os espíritos angélicos, espíritos superiores, puros, tarará, até chegar a nós. E de nós para baixo também tem muita gente trabalhando. Tá? Então, nós, quando o doutor Bezerra, a gente está falando aqui, sempre falando disso aí, nos garante que, calma, Jesus está no leme. Tudo tem uma direção, tudo tem um porquê. Os acontecimentos têm um porquê, têm um motivo, têm uma causa. Os acontecimentos são efeitos. Houve aquele tsunami lá na Tailândia, né, há uns anos atrás, foi quando a gente estava estudando lá no Maria Vaz, na época, 240 mil mortos. Né? E a gente viu alguns casos interessantes. Então, os brasileiros que foram pescar e foram, né, desceram um pouquinho mais lá debaixo do barco para ver um negócio mais perto do fundo do mar, mas essa distância é pequena, né, por causa da pressão. Mas chegaram lá e tal, estão lá, ficaram lá por bastante tempo. O tsunami, né, a onda gigante passou por cima deles, viram uma borbulhada diferente, mas eles não foram. Eles ficaram. Eles voltaram para cima e tomaram susto. Cadê o barco? Cadê a terra? Cadê a gente? Aquela confusão que estava, né? Mas sobreviveram. Então, esses 240 mil que estavam ali, tinha um motivo deles desencarnarem naquele momento. Eram todos devedores, desencarne coletivo? É desencarne coletivo, mas nem todos eram devedores. Muitos precisavam desse choque para ir para o mundo espiritual, tá? Para aprender, para crescer, um choque evolutivo, digamos assim. Então, tudo tem um motivo de ser, uma causa de ser. Os fenômenos da natureza também. Tá? Como o acaso não existe, nós, né, acreditamos nisso, lemos muito sobre isso, vamos ter certeza disso em uma simples passagem de Jesus. No Evangelho de Mateus, está no de Marcos e de Lucas também, mas eu peguei o de Mateus, no capítulo 8, se chama Jesus, né, no capítulo 8, versículo 23 a versículo 27, está lá, Jesus apazigua a tempestade. Vamos ler. 23. E entrando ele numa barca, o seguiram seus discípulos. 24. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de modo que a barca se cobria de ondas, e entretanto ele dormia. 25. Então se chegaram a ele seus discípulos e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. 26. E Jesus lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? E levantando-se, pôs preceito ao mar e aos ventos, e logo se seguiu uma grande bonança. Quer dizer, depois preceito é tipo assim, deu uma ordem, tá? Ordenou, né? Versículo 27. Oi? Mateus o quê? Oi? Mateus o quê? Capítulo 8, versículo 23 a 27. Ah, tá. Aí, 27, que é o que nos interessa para esse estudo, versículo 27. E os homens se admiraram, dizendo: Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Tem a ver com a nossa perguntinha de hoje, com a perguntinha 538, está mais à frente. Mas quem é esse que os ventos e os mares, né, tudo obedece, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é não? Quem é Jesus foi um carpinteiro, né? Foi filho de José de Maria, carpinteiro, nasceu em Nazaré, na Galiléia, e conseguiu, com seus exemplos, suas palavras, seu modo de viver, suas novas ideias, transformar o mundo. Quem é Jesus? Agora, quem é Jesus? Aí vamos lá no Emmanuel, Caminho da Luz, né? É o co-criador do planeta. Está aqui desde, né, os primeiros momentos do planeta, desde que a nebulosa se destacou do Sol, né, uma nuvem, né, uma pequena nuvem, e foi com ele, com seus arquitetos, né, arquitetos siderais, que é o que Emmanuel fala, né, Emmanuel fala, moldando esse planeta que nós vivemos. E foram os seus milhões de anos, né, bilhões,
né, preparando ele para quê? Para o ser humano que viria, a humanidade que viria futuramente aqui, né, evoluir. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Mas Jesus tinha esse domínio completo sobre tudo. E falou para nós também, né, que não vos admireis, tá? Vós sois deuses. Está lá também, lá no Podeis Salmos, tá? fazer o que eu faço ou muito mais ainda. E muito mais. Também falou isso. Então, Kardec também vai falar, acho que é no Obras Póstumas, eu não achei, mas sei que ele fala a questão. Um milagre deixa de ser milagre quando se desconhece, só é milagre quando se desconhece a causa. A partir do momento que se conhece a causa, deixa de ser um milagre e passa a ser o quê? Um fato da ciência. Só isso. Então, Jesus, grande conhecedor de tudo que havia no nosso planeta, está desde o princípio aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo se fez carne e esteve entre nós, e nós não o reconhecemos. Tá lá. Evangelho de João. Quem é o verbo que agiu e se fez carne e esteve entre nós? Jesus. Então, nós vamos ver, né, que tudo na natureza tem um porquê, tudo na natureza tem aqueles espíritos, tá, que estão capacitados para que os acontecimentos se deem, as nossas necessidades aconteçam, né, as nossas provas, as nossas expiações, né? Porque nós estamos aqui para evoluir. E o aluno, tá, tem que passar de ano, tem que encarar tudo isso com tranquilidade, coisa que a gente não consegue, mas primeiro a gente tem que encarar, né? Bom, essa é a pergunta. São causas fortuitas ou um fim providencial, né? Que os elementos da natureza, que são mais ou menos aí que nós falamos, mais algumas coisas, a maioria dos acidentes, mesmo quando a pessoa dá uma vacina e fala, foi falha humana, será que aquilo ali é um acaso? Será que não tinha que acontecer? O Titanic, né? Isso aqui nem Deus afunda. Mas por que falou isso que o Titanic afundou, não? E aquela turma ali estava programado, né? Alguns milhares, né, desencarnaram e alguns, né, conseguiram sobreviver mesmo naquele frio, naquele gelo, naquela situação dificílima. Então, tudo está dentro das previsões. São efeitos de causas anteriores por nós causadas, né? Causas que nós criamos, nós, né, preparamos, e temos que fazer os nossos resgates. Não existe nada fortuito no universo. Nada, nada. Tudo tem um motivo de ser. Alguém quer comentar alguma coisa, hein? Eu gostaria. Tudo tem uma programação, né? Tudo está programado, de tempos a tempos. Porque, na verdade, nós somos, né, os cientistas nossos, matemáticos, eles são quiméricos, né? Eles têm uma medida de referência ligada à área química. E não é exato esses cálculos de tempo que eles afianciam. Então, no fundo do mar, volta e meia, rompe lá mas no fundo mesmo, nas regiões abissais, alguns vulcões. Ora, raios. Será que o pessoal... Ou isso é a casa? Porque do lado de cá eles ficam assim, cafifados, né? Eu digo do lado de cá, nós aqui. É o homem de ciência, fica cafifado. Eles não dão o braço a torcer. Mas isso já está dentro de uma lei natural que a gente ignora ainda. Comumente, nós ouvimos falar no jargão aí da nossa popular brasileira que o sertão virou mar. Perdão, errei. O sertão vai virar mar. Sai Guarabira. Sai Guarabira, cantores? Vai virar mar.
ou já é, ou foi, né? Porque, na verdade, eu acho isso. Eu vou contar, acreditem, né? Se quiser, é claro. Porque o Rio de Janeiro todo aqui foi mar. Porque basta olhar, principalmente na Avenida Brasil, alguns tipos de rochas, que você encontra muitos, hoje, esse tipo de rocha, nas regiões litorâneas. Barra da Tijuca, isso aí foi tudo coberto. Ali, o alto da Tijuca, onde tem vulcões, aquelas rochas ali de fundo de mar. Deixa eu só avançar mais um pouquinho, já eu passo. Ali, tranquilo. por exemplo, tem o Cristo Redentor, que é o pico mais alto. Tem ali na Tijuca, quem conhece, quem sobe, tem lá em cima o hospital da Santa Casa, esqueci o nome daquele hospital que tem lá em cima, no alto da Boa Vista, antes de subir. A Ordem da Penitência. Antiga Ordem da Penitência, hoje é o Hospital São Francisco. São Francisco, lá, eu nem sei o nome, para você ver. Eu sei que a mamãe ficou internada ali quando ela precisou, porque ela tinha Alzheimer, eu fiquei por lá, e eu chegava na janela, ficava olhando, né, o Sumaré. Eu falei assim, nossa, aqui foi mar, isso tudo aqui foi mar. E realmente, finalizando a minha parte, tem mais detalhes, né? E se você observar, parar para pensar, olhar a copa de cada morro desse, você vê que foi vulcão. Foi vulcão. Ali no Cristo Redentor, aquela parte ali aquilo ali foi vulcão. Mais à direita, você olhando de frente, daqui mesmo, você olhando, aonde termina lá, quando começa deitado eternamente em berço esplêndido. Se você olhar a cabeça, que parece né, realmente parece uma pessoa, mas ali é a cabeça de um vulcão. Só que ele, né, parou de funcionar, as larvas ficaram ali e aconteceu essa. Mas aquilo ali foi mar. Outro lugar, para finalizar. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem também, aí eu já não conheço, né? É enorme lá. Aquela região toda de Campo Grande, o Rio de Janeiro estava submerso. Hoje, quer dizer, essa mudança ocorreu, eu acredito, quando ou uma daquelas regiões lá, ou como é que é, Atlântida, quando submergiu, ou Lemúria, não sei, houve uma mudança. Quando foi, por muito tempo, estava na programação. Isso tudo que a gente está conversando aqui, tudo tem razão de ser. Eu estava aqui saindo do Hortus, onde eu faço o Pilates, aí me deu um estalo. Olha para a Igreja da Penha, olha a base ali, a erosão está comendo aquilo ali. Eu parei, fiquei olhando, falei assim, caramba. Aí eu dei um chute, falei assim, isso daqui a 150 milhões de anos, esse negócio aí vai desaparecer. Isso aí vai cair. Aí vem aquele pensamento, é pouco. É pouco. É um pulo, é ali na esquina, para o povo do lado de lá. Espíritos mais, né, cabeça. Quer dizer, é muito mais. Eu dei um chute, eu falei 250, aí não escutei mais nada. Milhões de anos, não escutei mais nada. Pois é. Enfim, nós vivemos nesse emaranhado intrincado, né? Eu sei que a acomodação existe para nós morarmos, mas que esses fenômenos geológicos vão ocorrer sempre, tudo tem razão, tudo sob o controle dos espíritos. Eu acredito que mais à frente deverá conversar a respeito de algumas espécies que estão no fundo do mar trabalhando. Aí você não acabou de comentar aí que tem espírito por trás organizando isso, né? Organizando para que venha a ocorrer determinados tipos de fenômenos. Vai ceifar vidas? Vai. É natural. Aquele que abusou vai ser colocado no lugar mediante a sua necessidade. Ponto. Alguém mais quer falar?
duas coisas, Jorge. A música de Saguaravira, né? Tá? Dói no coração. Não, o sertão vai virar mar, dói no coração, com medo que o mar também um dia vire sertão. Isso aí, vai virar mar, o sertão vai virar mar, dói no coração, com medo que o mar também um dia vire sertão. Bom, isso é uma coisa. E outro, o deserto de Atacama, inclusive o Darwin e o Einstein estudaram lá, foram lá estudar. O deserto de Atacama é cheio de ossada de peixe, né? E ele está na Cordilheira dos Andes. Eu acho que não tem nenhum lugar tão alto aqui no Brasil igual o deserto de Atacama. Talvez o Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, né, que são lugares mais altos né, do Brasil, seja da altura do deserto de Atacama. Né? Foi mar também. É isso aí. Agora, quanto a essa... A gente, foi até bom falar. A questão dos espíritos. Eu comecei a falar e não falei. O Eliseu Rigonati tem um livro chamado Evangelho dos Humildes, que nos ajudou muito no estudo do Evangelho de Mateus, que ele fala só sobre o Evangelho de Mateus. Ele fala aqui, olha só, eu vou ler só um parágrafo. As chamadas forças cegas na natureza não existem. Em todos os departamentos que regulam a vida na face da Terra, em todos os departamentos que regulam a vida na face da Terra, depararemos sempre com cooperadores espirituais. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são por pleiades de espíritos sob orientação superior, encarregados de manter o equilíbrio planetário. Tá? Aí ele continua aqui, nem sempre compreende porque dos fenômenos muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinado mundo. Mas o Espiritismo ensina que não há efeito em causa. Por conseguinte, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento não só do planeta, como também das populações. Tudo há um motivo de ser. Tudo é efeito, tá? Não é causa. Morreram 240 naquele tsunami, morreram não sei quantos lá naquela usina nuclear do Japão, morreram na usina nuclear lá da Rússia, não, lá da Chernobyl, né? Chernobyl. Tudo isso é previsto, tudo isso é trabalhado. Tá? Tudo isso é trabalhado. E esses espíritos que estão em evolução, o que aí na rua a gente vê vários nomes, gnomos, doentes, são quase que humanos, mas já reencarnam algumas vezes como humanos. Isso vai estar no livro Libertação, nós vamos ler um pouquinho sobre eles, no livro Libertação, vai falar alguma coisa sobre eles. Né? Então, esses espíritos têm um espírito, tá? Podemos falar para nós angélico, para uma situação que poderia estar, dentro da nossa visão, curtindo o paraíso, lá na beira da cachoeira, né, vendo os passarinhos voando. Não. Estão trabalhando para o futuro, né, para a evolução da humanidade, do planeta e da sua população. E trabalho duro. Oi? Eu não sei qual é, o Kardec também menciona com relação aos doentes. Eu não me lembro qual o livro. O Marco Aurélio falou uma vez lá, eu não sei se é Obras Póstumas, eu não lembro, ou se é Gênesis, eu não tenho lembrança. Mas ele dá um pitaco realmente em relação a esses níveis hierárquicos. Tá? Então, são espíritos que estão também em evolução, e são muitos assim ainda ingênuos, inocentes. Nós vamos ver isso no Libertação. Tá? Sim. E às vezes, né, alguns seres mais espirituais, mais maliciosos, mais maldosos, utilizam também para os processos obsessivos, ajudando os processos obsessivos. Nós vamos ver isso, principalmente quando a Margarida vai ao médico, né, Jorge? Quando ela vai ao médico, tem uma turminha lá que, né, fala-se em corrupção, tá? E a corrupção é interessante. Fala para os caras, faz isso, eu não vou fazer, não. Mas sabe aquela
morena bonita, que tem lá em tal lugar, sei. Olha só, eu boto na tua mão, cara, só você me ajudar, olha. Esse foi o Saldanha que falou, né? O Saldanha que falou para ele. É um negócio interessante. Isso é para o futuro estudo, né? Está perto de acabar o Mundo Maior, acho que até dezembro a gente acaba. Vamos começar a Libertação. A propaganda, né, Jorge? Não, isso é bom até comentar, porque mostra o gênero de magnetizadores da ambiência hipnotizando muitas das pessoas encarnadas. E é a raia do interesse. Se a gente estudar também, me perdoe, Frank, só que ele não abre a informação, que o alto não deixa. Lá na alimentação, no nosso lar, né? É problema de alimentação. Quase no finalzinho, porque ontem nós estudamos esse pedacinho lá no centro, no Valqueire, ali na rua Quiririm, tem os Rita de Cássia, eu vou lá sempre às terças-feiras. Então, uma semana é média, outra semana é o livro do nosso lar. Aí, mais ou menos, deixa a entender que o comércio, que o pessoal da regeneração, antes de ser Ministério da Regeneração, ele era alguma coisa relacionado a... Poxa, o nome vem na cabeça e fugiu, né? Esqueci o nome. Antes do Ministério. E o pessoal queria comer dobradinha, bife acebolado, desencarnado, né? Bacalhoada. Oi? Português, né? Muitos portugueses. A bacalhoada. Também. Não é portuguesa, a maioria. Até o aperitivo está escrito lá, a bebidinha e tal. Mas rapidinho. Então, o pessoal, como o governador bloqueou, o pessoal tem que agora alimentar por respiração. Vamos fazer esse exercício, ó. Esse exercício todo dia de manhã, porque quando nós desencarnarmos, a gente vai sentir fome. Então, esse exercício vai ajudar a gente, tá? Pelo menos manter. Quando vier o socorro, né, o povo vai saber, porque está tudo interligado. Eles sabem de tudo, nós é que não sabemos nada, nós somos ignorantes. Mas o que eu achei interessante lá é que ele coloca o comércio, porque o povo, do lado de ele ligou até as redes lá para o que o pessoal, esse povo que você acabou de comentar e outros, queriam invadir a colônia. Será que voltou aí a internet? Não, voltou não. Eu estou ouvindo bem, está me ouvindo? Tá, então, tudo bem. É que você tirou a tua imagem, talvez deve ser porque estava congelado. Eu tirei porque aqui foi mandado, tira a imagem para melhorar, bota no áudio. Né? Mas vamos embora lá. Tudo bem. Enfim, para finalizar, ele deu o nome comércio clandestino, né? Com essas entidades aí, mais no terra-terra. Ponto. É isso aí. Viu o contrabando, né, que eles falam lá, né? Contrabando de alimentos. Eu imaginei, os portugueses, tinha muito português naquela época, tudo meu bacalhau, meu vinhozinho do Porto, né? Mas tudo bem. Alguém mais quer comentar? Então, Robertão, vamos ler a pergunta e a resposta sem a letra A. Né? Só a pergunta e a resposta dessa pergunta. Essa pergunta. Pergunta 500. Vamos lá, Salva. Pergunta 536. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, nem todos têm um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Eu aprendi há muito tempo e venho repetindo isso constantemente, que nada possível ou imaginável acontece que não passe primeiro pelo crivo de Deus.
Nada, isso no meu pensamento, nada acontece que não passe primeiro pelo crivo de Deus. Se acontece, é porque ele assim permite, porque ele assim concorda, porque ele assim acha que tem que ser. Acha não, ele tem certeza que assim tem que ser, tem que acontecer. Esse é o meu pensamento. Bom, semana passada nós lemos aqui na Instituto do Livro dos Espíritos sobre a gratidão, né, Sr. Roberto? Foi isso? Exatamente. Exatamente. Eu quero que os Espíritos nos aconselhem a agradecer primeiro a quem? A Deus, acima de tudo. Porque senão tudo acontece porque Ele permite que aconteça. E nós temos que ser Tudo gratos passa a na Ele. mão dele. Nós temos que ter gratidão, aceitar aquilo tudo que vem, porque nós sabemos que vem de Deus. E nós que saibamos nos adaptarmos, nós que saibamos respeitá-los, nós que saibamos nos conduzir dentro daquilo que Ele nos orienta. Deixa eu pegar uma carona aí no que o Roberto está comentando, até dessa resposta da 535, do agradecimento. O fluido cósmico universal, o fluido universal, estávamos lendo a Gênesis, eu até ainda, se não me engano, sexta-feira nós brincamos, falei da trintena, eu perguntei até léguas, quantas léguas, Afrânio? Quantos quilômetros representa uma légua? Aí você falou que em Minas Gerais é 1.500, mas uma légua realmente é 6.000 quilos, né? 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros. Mas em Minas Gerais, ali na Serra dos Aimorés, é 1.500. Não. Uma légua é 6 quilômetros. Uma légua é 6 quilômetros. Mas lá em Minas é 1.500. Então, é em Minas, né? É em Minas. Porque é o tamanho do beiço, é logo ali. Depende do tamanho do beiço. Mas olha só, o Kardec, quem até dita isso para ele é o Galileu Galilei. Tem lá uma passagenzinha no item, se eu não me engano, não sei se é item 34, 35, ou 44, 41, uma coisa assim, falando das nebulosas. Né? Ele fala que eu acho que é dentro do sistema, porque é tão complicado isso que eu não entendo bem. Olha só, o que é o mundo espiritual que nós não conhecemos, nós temos uma pálida ideia, estamos começando a vislumbrar. Tem espíritos mais adiantados que passou aqui pela Terra já estão começando a entender isso. Lembra do Chico quando ele disse, me traz para baixo que eu quero tomar minha torrada, ou com café, uma coisa assim, comer torrada com café. Pois é. Aí o Kardec coloca assim, 30, oh meu Deus, 30 trintrena de 400 de bilhões de léguas. Isso a Via Láctea, onde nós moramos. Então, como transita o nosso pensamento no fluido cósmico universal, que Deus está para dentro do infinito e chega a ele. Então, o que eu entendo, está tudo anotado, está na mão dos seus encarregados, dos seus ministros, que recebem, já tem a ordem praticamente. Né? O que ocorre aqui na pergunta mais abaixo, tudo que ocorre não é fortuitamente, como muitos acham, que é o acaso. Não, não. Né? Isso já foi delineado e o Criador já sabe. Eu estou só enriquecendo, talvez, se eu estiver enriquecendo, eu não sei, mas eu espero. Né? O que o Roberto acabou de comentar, que o nosso pensamento vai chegar. E olha que não é pouca gente, não. É 20 e poucos bilhões só na nossa Terra. E a gente lendo ali o que o Galileu fala, poxa, você fica embebevecido, de boca aberta. Com a Gênesis. Ponto. Alguém mais quer comentar? Então, veja bem, tudo tem a razão de ser, é a resposta, né? E nada acontece sem a permissão de Deus.
Tá? Isso está em várias respostas do Livro dos Espíritos. Mas uma resposta que eu acho muito interessante em relação a isso, da permissão de Deus, né, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, vamos repetir de novo. Na pergunta 115, vamos dar um pulinho lá, no meio da resposta da 115. Vou abrir na boa aí. Lá, ó. Progressão dos espíritos. Pergunta 115. No meio da resposta, né, bem no meio está escrito assim, passando. É até bom vocês marcarem isso aí, se estiver com um lápis, porque a gente sempre repete isso aí. Achou, seu Roberto? Sim, a 115 achei. Qual é a posição que você quer? Mas é no meio da resposta, passando pelas provas. No meio da resposta, bem no meio. Tu achou, seu Roberto? Uns aceitam, outros só suportam. Na quinta linha, só. Nesta perfeição, aqueles encontram a pura e eterna felicidade. Ponto. Passando. Tá difícil. Não, deixa eu ler então. Olha só. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Né? Ou seja, isso tem muito a ver com essa resposta aqui. Que complementa uns aceitos submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que eles estão assinando. Então, passando pelas provas, porque está falando aqui, causas fortuitas, né? Ou fim providencial. Então, o que é isso? Quando a gente tiver a tempestade, vê um maremoto, terremoto, tsunami, passando pelas provas que Deus lhes expõe. Tá? Nós causamos, né? Fomos os causadores dos nossos próprios tormentos, mas é assim que nós adquiriremos conhecimento, e esse conhecimento vai nos elevar, nos evoluir. Tá? Primeiro pelo intelectual, depois pelo moral. Tá? Então, tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus, porque Ele está realmente atento a tudo. A grandeza de Deus é tudo isso que o seu Roberto e o Jorge falaram, né? A gente falou sobre gratidão, sobre reconhecer que tudo está na frente, tudo. Nós não temos ideia. Né? Cada dia que a gente estuda mais a doutrina espírita, nós vamos ver o tamanho, né, dos grandes espíritos. Imagine Deus. Tanto que o Livro dos Espíritos só tem 14 ou 15 perguntas a respeito de Deus. E na pergunta 14, Kardec leva-se tipo né? Só para a gente lembrar, pergunta 14, quem quiser dar uma olhada lá, olha o que é que os Espíritos falam para Kardec, também na resposta da 14. 14. Acharam a pergunta 14? Sim, vamos lá. No segundo parágrafo da resposta, se Deus existe. Achou, seu Alberto? Achei. Então vamos ler esse parágrafo. Deus existe. Disso não poderia duvidar. É o essencial. Crede-me. Não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não logareis sair. No momento, nós não temos condições de ir além disso. Acreditar, ter certeza do que a Emmanuel fala, já é o suficiente para a gente. Aí está falando aqui, não vos percais no labirinto de onde não logareis sair, ou seja, a gente vai se perder. Querer decifrar, conhecer, né, ter uma definição. Tanto que a pergunta número 1, a resposta é bem, né, a resposta que eles fala, né, que é um postulado, é o nome que se dá.
desse tipo de resposta, né? É um Exatamente. princípio que não é demonstrado, né? Dentro de um argumento, um tema, a pessoa não consegue. É completo, mas está longe da nossa razão, né? Deus é a inteligência suprema, a causa suprema de todas as coisas. E isso, Kardec, os espíritos estão falando, Kardec, vamos ler mais o restinho desse parágrafo, senhor Roberto. A pergunta... Não, da pergunta 14, vamos ler o resto do parágrafo. Da 14. A gente está longe do labirinto onde não lograrei sair. Isso não nos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Olha só. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Bom, os espíritos chegaram para Kardec na 14ª pergunta, que tanto perguntou sobre Deus. Kardec, trouxinha de roupa, faz um bem, rapaz, arrumar a cozinha, varrer a sala, tá? Vamos ser mais humildes, vamos, né? Trabalhar, que é mais importante para a gente o trabalho, porque a gente tem que, né, o objetivo de quem está encarnado na Terra não é conhecer Deus, é ter certeza que ele existe e trabalhar para sair desse famoso miserê, né? Quem falou miserê é o Marco Aurélio, né, Jorge? Sair do miserê, sair do chiqueirinho, que o Alexandre fala, né? Bom, vamos ler a letra agora, senhor Alberto. Alguém mais quer comentar? Eu estava aqui dando uma olhadinha nos espíritos de segunda ordem e a classe única. Eu lembro, eu não sei onde que eu li, foi por aqui, eu estava procurando. Há espíritos que estão nessa classe, a classe única não, mas na segunda, que eles não veem a Deus, mas sentem, né, a grandiosidade e a beleza do alto. Eu não lembro na íntegra, porque na classe única, aqui, que eu vou marcando, né? Ele colocou lá a 113. Eu vou ler só um pedacinho assim. Ele diz assim: a felicidade, porém, não é a de ter uma ociosidade monótona dos espíritos de classe única, os puros, a transcorrer em perpétua contemplação. São os mensageiros e os ministros de Deus cuja ordem executam para a manutenção da harmonia universal. Então, aí voltando à pergunta inicial, né? que é referente ao estudo. Então, são eles os encarregados a tomar conta das crianças que estão aqui fazendo arte. Esse negócio de criança é fogo, Jorge. Isso é fogo. Tem que ser delegado poderes, né? Tem que ser delegado responsabilidade. Né? Mas está lá atrás, lá na pergunta lá que a gente acabou de ler, está 14 contra da outra. Tem que existir compromissos, responsabilidades. Nós temos tem que existir espíritos superiores que assumam essa nossa conduta, que é para não ficar tudo nas costas de um só, né? Ficar tudo na mão de um só. É porque ele coloca aqui que seja bem dividida a coisa, né? Ele coloca na B, na 115B, diz assim, eu vou ler só a resposta. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Eu vou falar isso. Vai lá, está lá a pergunta na B. Tem a resposta aí. É nós. As meninas hoje estão muito caladas. A dona Lourdes e a Consuelo não falam nada. Está só o clube do Bolinha aqui que fala. Elas não me ouviram.
Vamos à pergunta, vamos à parte A da pergunta? Vamos lá. Letra A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Opa, aí já é uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte, toda vez que isso acontece, é para o homem, ou seja, tem um objetivo, né, expiatório, né, É direcionada diretamente ao homem? o homem. Nós precisamos disso? Nós temos que nos envolver Tem com e isso? não tem. Nós temos que nos assimilarmos disso? Porque, veja bem, quando nós vamos fazer, por exemplo, quem vai ter uma fazenda, quer plantar, né, vai primeiro limpar o local, arar, se precisar de adubo, lançar algum adubo, esperar a época certa o quê? Para semear e a planta crescer. É isso? É assim que funciona o negócio. Pelo menos o eucalipto que eu vejo ali em cima, que é onde eu vou, é. Então, veja bem, às vezes o homem precisa daquilo, mas às vezes não, está se preparando o terreno para o futuro do homem. Está dando outras condições lá no futuro. Olha, porque eles sabem o que vai acontecer com a Terra, o que vai, né? E eles vão preparando os terrenos para a gente, para que no futuro a gente utilize. Né? Onde já houve algumas coisas ruins, deu uma melhorada, né? E vai acertando as coisas. Quando eu era criança, eu me lembro, todo mundo falava, vai chegar uma hora, vai ter tanta gente no planeta Terra que não vai ter comida para todo mundo. A gente está vendo aí que está tendo comida para todo mundo, na boa. Infelizmente, alguns não deixam os outros comer, é diferente. Mas comida tem para todo mundo. É mal distribuída. Né? Então, nós não vemos o futuro. Vocês estão me ouvindo? Que está tão silêncio? Não, tá, eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Ah. Repete isso que você falou agora. Repete isso que você falou agora. Tem uma importância muito grande. Não, nós não conseguimos ver o futuro. Eles estão preparando o nosso futuro. Exatamente. Nós não temos noção. Nos falta capacidade de parar para raciocinar o que será o do nosso futuro. Nos falta essa capacidade, essa maturidade. Nos falta essa maturidade, essa capacidade. Por isso que eu pedi a você que repetisse. Então, é isso aí. Não é objetivando o homem, às vezes. Né? Às vezes é para equilíbrio do planeta. Eles vão falar aqui na resposta. Harmonia. Exatamente. O homem está vivendo nele. Vai precisar de... Vamos falar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando Jesus procura Ismael, não, é Iléu, né? Iléu. Cadê as terras? Quer dizer, a Europa, a Ásia e a África estavam lá. Mas as Américas e a Austrália estavam quietinhas, escondidas. Houve um preparo para o homem vir até elas, na época certa. Então, tudo tem o seu momento certo. Lá em cima, ninguém dá tiro no escuro, não. O tiro é certeiro, tem alvo. Não é bala perdida, não. É bala super acertada mesmo. Apesar que a gente sabe que bala perdida não existe, né? É só questão de exemplo. Essa quietação trazia uma acomodação que lá em cima não existia. Já existia um trabalho, já existia uma vivência, já existia uma vontade. Enquanto aqui embaixo ainda estava na acomodação. Vamos ver o que vai acontecer. Como será? Qual será o futuro? Quando é que vai chegar tudo isso aqui para nós? Nós vamos procurar ou vamos esperar chegar às nossas mãos? Né? E foi aí o atraso da parte mais baixa do planeta. Porque ficamos esperando chegar às nossas mãos uma coisa que já existia lá em cima. A luta, a vontade,
a certeza de que precisava ser feito tudo aquilo que eles estavam fazendo. Vamos lá, então, Selva. Vamos ler essa letra que não vai dar tempo de ler a letra B, não. Letra A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? E os espíritos respondem, às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. As forças físicas da natureza existem. Nós é que não temos condições de conhecimento e sabedoria de procurar, de encontrar essas forças físicas. Né? Infelizmente, não temos. Se tivéssemos, não estaríamos da maneira que estamos. Vamos deixar essa letra B para a semana que vem? Vamos. Essa letra B Dá até muito... um retornozinho na letra A, porque a letra A merece ser realmente falada novamente. Semana que vem vamos ler a letra B, que não vai dar tempo. Vai perguntar aqui como é que, né, mais ou menos como isso acontece, como é essa ação direta, indireta, etc. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Né? Para ter um entendimento melhor, seríamos bom voltar à letra A para que entendêssemos melhor como será a letra A gente lê a pergunta toda, senhor. Não vai ter problema. Exatamente. Não. A gente lê a pergunta toda e cai em cima da letra B, né? Mas vamos ler tudo. Então, a rememorada. Exatamente. Bom, gente, propagandas, né, comerciais. Sexta-feira agora é no Mundo Maior, né, senhor Roberto? Mundo Maior, exatamente. E segunda-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos bem próximo ao final do capítulo 23 também, tá? E quarta-feira que vem a gente continua essa pergunta 536 e a 537 deve dar tempo, porque ela é mais simples, aparentemente. Já houve um comentário vamos nos aprofundar mais um pouco nessa questão e talvez dê para mais uma pergunta, naturalmente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Consuelo e a Dona Lúcia ficaram muito caladas hoje. Tá tudo bem, gente? Tá, tudo bem. Eu acho que só tem uma frasezinha que resume tudo isso que você falou, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Então, se não cai uma folha sem a permissão de Deus, você imagine um tsunami, uma tempestade, um Katrina. Então, tudo, né, é Deus. Deus está no comando. Mas ele não é uma pessoa que fica apontando o dedo. Hoje eu vou queimar aqui, hoje eu vou encher ali. Né? Não é assim, né? As coisas não funcionam assim, né? Hoje eu vou mudar de posição na minha poltrona, vou cruzar a perna direita em cima da esquerda, que a direita já está cansada. Né? Fica achando que Deus é uma pessoa que está sentado lá no alto, de barba, bengala, e comandando. Gente, não é assim, né? Mas... Claro, não pode e não deve ser assim. Claro, mas eu acho que ainda tem gente que acredita que é assim. Sim, Consuelo, tem. Tem muita gente boa aí que pensa assim. Ele está lá sentado no alto, né, apontando o dedo, né? O aquecimento global aí. Não tem pessoas que estão voltando a acreditar que a Terra é plana? E esses pessoal notáveis. Jorge, eu acho que isso daí é falta do que fazer da vida, sabia? Isso é falta do que fazer da vida, entendeu? Vai lavar um tanque de roupa, como dizia a minha avó, entendeu? Mas hoje é diferente, né, Consuelo? Hoje tem máquina de lavar, pô. Pois por isso que o povo está assim, né? É uma falta do que fazer. Exatamente. Não. Hoje existem Brastemp de 15 quilos que lava a roupa toda. Então... Aí fica ocioso, tá vendo? Aí fica falando sem besteira. Vocês estão falando dessa questão que a Terra é plana.
E eu tô com fome, lembrei logo de uma pizza. A terra é que nem uma pizza. Pois é, né? Plana. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso vai ser um problema depois É que tu brincadeira, morrer. né? Brincadeira. Olha nosso lá aí. Oi.